Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta noite é uma noite que o Senhor marcou para falar conosco. Se nós fôssemos embora agora, certamente nós iríamos renovados, iríamos sair daqui acalentados em saber que o nosso Deus, Ele não nos desampara em momento, que o nosso Deus, Ele é conosco. Aleluias. Glória a Deus. A presença dEle está no ambiente, a presença dEle para aqui entre nós. Tão certo como é este ar que eu e você está respirando, assim a presença dEle aqui nesta noite. Aleluias. Meus irmãos, eu lhes convido para se colocar em pés. Vamos estar lendo aqui dois textos para a nossa meditação na noite deste dia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Livro dos Números, o livro de Números, capítulo de número 19. E parafraseando este texto, na sequência leremos a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, leremos dois versículos, os versículos 13 e o versículo de número 14. Números capítulo 19, versículos 1, 2 e o versículo de número 3. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo, e a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará para fora do arraial, e se degolará diante dele. Parafraseando este texto, Hebreus capítulo de número 9, leremos os versículos 13 e o versículo de número 14, que assim está escrito: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta no livro dos Números, porque nós iremos aqui discorrer pelo capítulo de número 19. Meus irmãos, o cenário do capítulo 19 do livro dos Números trata-se de um período pós-rebelião de Datã, Coré e Abiram. Todos nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que esta rebelião causou muitos danos ao povo de Israel. E quando você lê os capítulos 17, 18 e o capítulo 19, que é o capítulo que nós estamos tomando como base para a nossa meditação desta noite, logo percebemos que trata-se da instituição do ministério levítico, da instituição do sacerdócio entre o povo de Israel. O capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19 são três capítulos que servem como um divisor de águas para o povo de Israel, pois foi a partir de então, foi a partir daí que se levantou o sacerdócio levítico, ou seja, no capítulo 17, a vara de Arão floresce diante de tantas outras varas que haviam sido depositadas na terra. No capítulo 18, Deus dá ordem, Deus divide quais seriam as atribuições dos levitas, quais seriam as atribuições dos sacerdotes,
E qual seria a atribuição do sumo sacerdote? Já no capítulo de número 19, o capítulo que lemos como base para meditarmos aqui nesta noite, Deus intitula, ou Deus estipula a Moisés algo que iria servir como a água da separação, ou como a água da purificação. Diz-nos a história que naquela época, e segundo a lei, todo homem que tocasse em alguém morto se tornava imundo. Todo homem que tocasse em um animal morto ou em uma pessoa morta tornaria-se imundo. E como alguém que estava servindo a Deus no ministério sacerdotal poderia ficar imundo diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que prioriza a santidade? Mas o nosso Deus, que é um Deus que trabalha na vanguarda, que antevê todas as coisas, já estava preparando um meio, já estava trabalhando e preparando uma forma para que os seus servos viessem se santificar diante de algo que cometessem e viesse macular a sua santidade. E o capítulo 19, a Bíblia vai nos dizer que Deus então dá ordem a Moisés: Moisés, peça ao povo, e este será o estatuto da lei, que tragam para si uma novilha ruiva ou uma novilha vermelha, segundo a tradução. A Bíblia nos fala que esta novilha, ela deveria ser entregue a Eleazar, o sacerdote, e ele iria degolá-la, iria pegar o seu sangue por 7 vezes, iria espirrar o sangue em direção à tenda do tabernáculo. Feito isso, a ordem de Deus era única, a ordem de Deus era clara para Moisés e Arão. Após eles fazerem isso, após Eleazar espargir o sangue em direção ao tabernáculo, queimem tudo que restar desta novilha, mas queimem tudo, queimem a carne, queimem o couro, queimem os ossos, queimem o esterco, e após queimarem, separem, juntem esta cinza, e após feito isso, separem esta cinza e juntem a água, e esta água se tornará na água da purificação. Todas as vezes que alguém tocar em um morto, todas as vezes que alguém tocar em um animal morto, todas as vezes que alguém ter um ente querido morto na sua tenda, alguém que esteja limpo, que pertença ao quadro dos levitas, vai com um isopo, pega esta água e passe sobre ele, e durante 3 dias isto era realizado. Isto traria ou daria a ele aquilo que chamaria de a purificação da imundícia que ele se encontrava. Esta era a intenção de Deus ao estipular as águas da separação, ou as águas da purificação. Quando eu lhes falei que o nosso Deus é um Deus que trabalha na vanguarda, que o nosso Deus é aquele que conhece tudo antes mesmo de nós aprendermos, ou antes mesmo de nós falarmos, o nosso Deus já conhece tudo. O nosso Deus conhece o teu coração, o nosso Deus conhece o teu pensamento, o nosso Deus conhece aquilo que você irá realizar amanhã, e muitas vezes nos preocupamos com aquilo que iremos realizar amanhã. Mas nesta noite eu quero te dizer, o profeta Isaías, ele nos disse que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Talvez você está preocupado com o dia de amanhã, mas o nosso Deus é antes do amanhã. O nosso Deus é aquele que trabalha na vanguarda. Ora, quando eu digo assim, que o nosso Deus é um Deus que trabalha na vanguarda, logo entendemos, nestes versículos que lemos, no capítulo 19 do livro de Números, que Deus já estava preparando um meio, que Deus já estava preparando uma maneira, que Deus já estava preparando uma forma para que quando os seus servos tocassem em um ser morto, tinha a água da purificação, que iria purificá-los de tudo quanto estava maculando o seu ministério. Ora, baseando-me neste texto nesta noite, olhando nas entrelinhas deste texto, olhando nas minúcias e nos detalhes que estão inseridos nele, eu quero destacar a vós outros que me ouvem nesta noite,
algumas observações que estão inseridas neste texto. E a primeira observação que eu quero lhes destacar nesta noite é o fato da cor da novilha ser uma cor avermelhada. Note vocês que a ordem de Deus foi clara: Moisés, o povo trará para você uma ovelha ruiva, uma ovelha vermelha, uma ovelha que tenha cor vermelha, dentro de uma simbologia bíblica. Logo nós vamos perceber que havia um simbolismo no capítulo 19 do livro de Números, e o fato desta ovelha ser vermelha aponta ou tipifica, mostra-nos, leva-nos ao reconhecimento da nossa condição pecaminosa. Ora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 1, e no versículo de número 18, a Bíblia está dizendo assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã branca. Percebam vocês que a ordem de Deus foi essa, que a novilha tinha que ser vermelha. Quando você lê o capítulo 19, os versículos 1 e o versículo de número 2, assim está escrito: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: disse aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, uma novilha vermelha, uma novilha ruiva sem defeito, que não tenha mancha e que sobre si não subiu jugo. Logo entendemos que havia sim um simbolismo no fato daquela ovelha ou daquela novilha ser avermelhada. A segunda observação que eu quero destacar no texto está justamente nas características que tinha que ter esta novilha. Esta novilha não poderia ser qualquer uma. Esta novilha não poderia ser qualquer uma escolhida no redil, ou qualquer uma escolhida no aprisco, ou qualquer uma escolhida no pasto. Não, esta novilha não poderia ser qualquer novilha escolhida no rebanho. Não, ela possuía características, ela tinha algumas coisas que a diferenciavam das outras. Prestarem atenção, por favor. As características desta novilha eram características pertinentes apenas a esta novilha. Note vocês que uma das características desta novilha é que esta novilha, ela tinha que ser perfeita. Não podia ser qualquer uma. Não podia ser uma novilha que tinha um defeito. Não podia ser uma novilha manca. Não podia ser uma novilha que cocheava. Não podia ser uma novilha manchada. Não poderia ser uma novilha que trazia consigo alguma marca, alguma ferida. Não, essa novilha tinha que ser perfeita. Se não, vejamos o versículo de número 2, está escrito: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, observação, sem defeito. A Bíblia ainda, dentro deste texto, vai nos apresentar ainda algumas características dessa novilha. E quais são as outras características que são apresentadas aqui neste texto? É que além dela ser perfeita, ela não poderia ter sido coagida ao trabalho pesado. Se não, vejamos que a parte final do versículo de número 2, assim está escrito: e sobre que não subiu ainda jugo. Era uma novilha separada, era uma novilha diferente, pois tratava-se de uma novilha que iria ser queimada para posteriormente ser depositada suas cinzas na água, de tal forma que serviria como a água de purificação. Não podia ser qualquer uma, pois se fosse qualquer, como iria purificar? Se fosse qualquer, como iria limpar? Quando eu olho então para este texto, logo eu percebo um exemplo categórico da pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi lido aqui nesta noite que ele foi levado como
como ovelha muda para o matadouro, sem reclamar, sem resmungar. Ele foi quieto, ele foi mudo, em momento algum ele tentou fugir daquilo que lhe estava proposto. A Bíblia vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Percebam que a explicação ou a expressão do apóstolo Paulo na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, é clara. Paulo vai dizendo assim: e ele entregou-se a si mesmo. Como pode alguém entregar-se a si mesmo? Como pode alguém entregar-se a si próprio por amor a outrem? Eu acredito que naquela época muitas pessoas questionavam, naquela época muitas pessoas pensavam: mas como pode alguém entregar-se à morte e morte de cruz? Não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas falam, muitas pessoas indagam: como pode alguém ser entregue à cruz do Calvário em amor de toda uma multidão? Aí eu me lembro do texto-alvo da Bíblia Sagrada, em João 3,16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em João 3,16 existe uma condicional, existe uma condição. Embora Deus tenha dado o seu Filho para todo mundo, mas existe uma condição. E qual é a condição? Para aquele que nele crê. Ou seja, você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo nesta noite, só terá eficácia o sacrifício de Cristo, paz do Senhor e a Senhora, se você crê. Pois se você não crê, de efeito algum teve na sua vida. A Bíblia vai dizer então que nestas características apresentadas aqui nesta novilha, o texto diz que ela tinha que ser perfeita, sem ter sido coagida ao trabalho pesado. Aponta sim para a pessoa de Jesus Cristo, que nunca pecou, pois esta novilha, ela nunca tinha que ter sido experimentada no trabalho, ela nunca tinha que ter carregado sobre o seu ombro um jugo, ou seja, tipificando a Cristo que não pecou, tipificando aquele que morreu por nós pecadores, sem ter feito sequer um pecado, tipificando aquele que quando estava lá na cruz do Calvário, sendo ladeados por dois ladrões, uns diziam assim, um dizia: se tu és o Filho de Deus, desça daí e salva nós também. E o outro dizia: ei, você fala como um louco, você está na mesma situação que ele, está falando desta maneira. A Bíblia diz que este segundo, que repreendeu o que estava do outro lado, diz: mestre, que eu possa estar contigo. Sabe qual foi a resposta daquele que foi à cruz do Calvário sem sequer ter pecado uma única vez? Foi a seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então percebam que a salvação foi imediata, pois a Bíblia diz que hoje mesmo, e ali não sobra sequer sombra de dúvida, pois a afirmação de Cristo na cruz do Calvário foi a seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação ela é real, a salvação ela foi proposta por Jesus na cruz do Calvário. A salvação de Deus para nós foi dada lá na cruz do Calvário, quando ele, sem reclamar, cravou a cédula que nos era contrária, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesta noite dizendo que ele é santo, santo, santo. Você acredita nesta palavra? Você é grato pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Então eu te convido para adorá-lo nesta noite. A Bíblia ainda aqui nos apresenta mais algumas observações que estão inseridas aqui neste texto. E a terceira observação que eu quero destacar está justamente na forma que essa novilha tinha que ser sacrificada. E qual era a forma que esta novilha tinha que ser sacrificada? Se não, vejamos o versículo de número 3.
e dareis a Eleazar o sacerdote, e atirará para fora do arraial, e se degolará diante dele. A ordem de Deus fora a seguinte, evangelista Ezequiel: leve esta novilha para fora dos portões do arraial, leve esta novilha para fora do arraial. Aí eu me lembro das palavras do autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13 e no versículo de número 12, que assim está escrito no capítulo 13 e nos versículos 12, 13 e 14. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Mas fora de que porta? Fora da porta da cidade, cumprindo-se aquilo que estava narrado lá no capítulo 19 do livro de Números. Ele continua dizendo: saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura, a saber, a nova Jerusalém nos céus de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então percebam que tudo aqui no capítulo 19 aponta para o nosso Cristo, que foi morto por nós na cruz do Calvário. Agora lembre-se, qual não foi o sofrimento vivenciado por Jesus? Todos nós conhecemos, e o autor aos Hebreus vai dizendo que tratava-se de um vitupério, tratava-se de uma vergonha, pois Jesus passando na via sacra, sendo açoitado, pessoas, toda aquela turba gritando, toda aquela turba fazendo barulho, e Jesus ali caminhando naquela via que iria o levar até o lugar chamado de Gólgota. Este era o cenário vivenciado por Jesus. Lembre-se que Jesus, antes de ir ao Calvário, primeiro, ele foi levado na presença de Herodes. Segundo, ele foi levado na presença de Pilatos, que o conduziram novamente para a presença de Herodes, que o levaram uma vez mais na presença de Pilatos. E estando lá agora na presença de Pilatos, tratava-se de um dia em que iria se comemorar a Páscoa, e tinha por hábito, tinha por costume de naquela data liberar alguém que havia cometido algum crime. A Bíblia diz que então Pilatos pergunta a toda aquela multidão que lá estava, dizendo: a quem vós quereis que eu solte? A Barrabás ou a Jesus? Sabe o que a Bíblia vai nos dizer? É que naquele momento a turba gritava unânime: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus, e que o seu sangue recaia sobre nós. Olha só qual não era o cenário vivenciado por Jesus. A Bíblia diz então que eles conduzem Jesus para fora da cidade, conduzem Jesus para o Gólgota, conduzem Jesus para o monte chamado Caveira, pois era lá em que Jesus haveria de ser crucificado, cumprindo-se aquilo que está narrado no capítulo 19 do livro de Números. Mas baseando-me neste texto ainda, nós vamos perceber que ainda existem mais algumas características. E quais são elas? A quarta característica que eu vou encontrar aqui, ou a quarta verdade que eu encontro no texto, está justamente no sangue daquela novilha ser espargida em direção ao tabernáculo. Note que durante 7 vezes este sangue deveria ser espargido em direção ao tabernáculo pelo sacerdote, que este sacerdote tinha que estar vestido de vestes brancas e puras, apontando para a ministração de Cristo no céu por nós pecadores após a sua morte. Daí eu me lembro muito bem do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, ainda no versículo de número 24, assim está escrito a Bíblia Sagrada, no versículo 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Olha a expressão usada pelo autor aos Hebreus: ele entrou no mesmo céu. Qual mesmo céu? O céu da qual ele já esteve outrora. A Bíblia diz que ele entrou no mesmo céu, ele entrou no mesmo céu para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Daí você vai entender comigo que
as vestes do sacerdote serem limpas, serem brancas, serem alvas como a neve, apontavam justamente após a ressurreição de Cristo estar intercedendo por nós perante o Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vai nos apresentar aqui ainda no capítulo 19 uma quarta verdade. Qual é esta verdade? Está justamente relatado nas cinzas ou nos restos mortais daquela novilha. Note vocês que esta cinza, ela deveria ser acrescentada com a água, pois a partir de então, ela iria servir como purificação dos impuros, para lidarem com a morte de seus entes queridos. Pois imagine você, meu querido diácono, após você estar debaixo, subjugado perante a lei, se você tocasse em um morto, você estava impuro, e não havia meios humanos, meios próprios, que poderiam nos purificar, que poderiam nos libertar daquela impureza. Mas como eu já lhes falei, que o nosso Deus antevê, que o nosso Deus trabalha na vanguarda, que o nosso Deus trabalha lá na frente, que o nosso Deus é aquele que enquanto nós estamos no hoje, Ele já está no amanhã, Ele já está no depois de amanhã, você não está acompanhando. O nosso Deus é aquele que enquanto nós estamos aqui adorando, Ele já está trabalhando lá, Ele já está mudando a sua história lá, Ele já está mudando a sua vida lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando você olha para a forma em que era aplicada estas cinzas, nós vamos entender que pelo fato desta cinza ser jogada na água e transformada na água da purificação, assim Jesus nos purifica de todo o pecado, nos dando a partir de agora acesso à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O único que poderia nos dar acesso à vida eterna, o único que poderia nos perdoar e nos libertar de tal condenação, era apenas um, a saber, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E eu tenho uma notícia para te dar: Ele está aqui entre nós esta noite, Ele caminha entre nós esta noite, e você pode adorar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí eu me lembro da Epístola aos Hebreus. Que epístola maravilhosa é essa? E cheia de conteúdos que nos levam a viajar nas Sagradas Escrituras. No capítulo 13 e no versículo de número 7, 8 e 9. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aí, para encerrar, eu te convido para se colocar em pés. Ainda na Epístola aos Hebreus, no versículo de número 24, o autor vai dizer da seguinte forma: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. E para concluir,
versículo de número 28, diz assim: assim também Cristo, note bem, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Sabe o que eu quero dizer aqui? É que quando o sumo sacerdote ele entrava no tabernáculo no dia da expiação para oferecer ali o sangue que iria ser espargido sobre a tampa da Arca da Aliança, após fazer isso, ele saía para fora do tabernáculo e toda uma nação esperando o seu retorno, porque quando ele fazia isso, ele estava cobrindo os pecados de toda uma nação, e quando ele voltava, a nação já estava com o seu pecado coberto. Aí o autor aos Hebreus diz no versículo 28, capítulo 9, que assim também Cristo, aleluia, que assim também Cristo, oferecendo-se, Ele próprio, oferecendo-se uma vez, porque na época antiga oferecia-se todo ano no dia da expiação, o sacrifício de Cristo foi perfeito, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, vírgula, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus, ele se ofertou, ele se entregou lá na cruz do Calvário. Ele entrou no tabernáculo celeste, mas ele vai apresentar-se uma segunda vez, para levar para si um povo seu, escolhido, lavado, de boas obras, sem mancha, sem mácula. Levará para si um povo seu, que aguardam a salvação. Você está aguardando a salvação? Aleluia, glória a Deus. Você se lembra de tudo que Jesus passou na cruz do Calvário? Sim ou não? Sim ou não? Você pode por um momento agora fechar os seus olhos e imaginar aquilo que Jesus passou por você na cruz do Calvário? Ele não foi seletista, ele não escolheu apenas alguns, não. Foi para todos, foi por todos. Foi para mim, foi para você, foi por todos nós que Jesus deu o brado lá no Calvário, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Foi por mim, foi por você que ele deu o brado: Tetelestai, está consumado. Após isso, levam Jesus para o sepulcro. E no sepulcro ele fica ali 3 dias e ressuscitando. João vai dizer que quando os discípulos chegam no sepulcro onde Jesus estava, eles vão encontrar um lenço dobrado à parte. Havia uma cultura naquela época em que o senhor da casa, enquanto estivesse na mesa fazendo a sua refeição, se porventura ele saísse da mesa, mas deixasse um lenço dobrado, simbolizava aos serviçais da casa que ele ainda iria voltar para dar continuidade naquilo que ele estava fazendo. Isso não soa ou não mostra nada para você? Quando eles chegam no sepulcro e olham, o lenço estava dobrado. Ele foi ali do tabernáculo celeste, mas ele vai voltar para levar para si um povo seu, serviço e de boas obras. Agora eu te convido para adorar, a fechar os seus olhos e adorar.